Como absolvemos o acusado de matar a própria mãe com uma única pergunta? É lógico que essa pergunta se trata de um quesito e você pode me perguntar o que é um quesito. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Matheus Scarlatti, eu sou professor e membro da Oficina Criminal e trago para você um caso que foi levado a julgamento no último dia 26 no estado do Paraná. O que é um quesito? Quesito é uma pergunta formulada de forma objetiva para que o jurado responda sim ou não. Esse quesito pode ser chamado de forma obrigatória pela lei do quesito da materialidade, ou do quesito da autoria, ou do quesito da absolvição, como outros quesitos que são formulados pelas partes de acordo com o que foi sustentado naquele plenário do júri. Mas sobre esse caso do último dia 26, o acusado de matar a própria mãe era um usuário de drogas, um criminoso que já tinha 3 condenações na justiça. Ele também causava um certo desgaste e desconforto familiar devido a alguns comportamentos, e por isso, de bate-pronto, eu já te digo, ele foi acusado com base no direito penal do autor. A acusação presumiu que era ele o assassino da sua própria mãe, que era ele o praticante desse matricídio, que ele cometeu esse crime bárbaro por conta do histórico criminal dele. Mas também não só por isso, mas porque nesse caso havia uma acusação totalmente infundada pela sua irmã. A irmã desse acusado chegou ao local dos fatos, viu a sua mãe caída ao chão, morta, e sequer se atestou das demais coisas. Rumou de forma desesperada até a delegacia de polícia e lá ela já afirmava que o seu irmão tinha matado a sua mãe. Anotemos que ela não viu ele com sangue nas mãos, ela não viu a arma do crime, ela sequer pode ter um indício de que teria sido o seu irmão o assassino da sua mãe. Mas ela afirmava de forma categórica: foi ele que matou a minha mãe. Mas por que ela fez isso? Ela não gostava dele? Ele era uma pessoa tenebrosa a esse ponto? Eles tinham um conflito anterior? De forma objetiva, a resposta é não. Ele era uma pessoa complicada, que causava uma necessidade de atenção especial. Ele era um tanto quanto mais olhado pelos pontos de vista dos seus pais, e é possível que isso tenha causado um desconforto para essa irmã. E por ele ter um histórico de crimes, ela presumiu que era ele. Só que, veja, ele nunca foi acusado, ele nunca teve uma anotação policial e ele nunca foi condenado por nenhum crime de ordem violenta. O crime que ele tinha sido acusado e posteriormente condenado, de forma confessa, era o crime de tráfico de drogas e o crime de furto, que nada se relaciona com um crime de tamanha violência. A denúncia do Ministério Público, além de trazer para esse processo a acusação desse matricídio, ou seja, a própria mãe, trouxe como a qualificadora, o que à época era cabível como qualificadora, o feminicídio, que era matar a mulher em razão do gênero feminino. Vale inclusive destacar que atualmente essa lei tem uma pena aumentada e pode chegar até 40 anos e se tornou um crime autônomo. Mas à época era uma qualificadora do crime de homicídio, do artigo 121, e a pena máxima era até de 30 anos. Vejamos uma curiosidade: se tirarmos de todo esse processo, de centenas de páginas, se tirarmos a acusação infundada, baseada somente na presunção da irmã do acusado, nada mais tem. A polícia sequer investigou a arma do crime. A polícia sequer investigou se outras pessoas poderiam ter visto ou ouvido a decorrência desse crime. A polícia não sabia quem era o beneficiário do seguro de vida dessa mulher que foi morta. A polícia não investigou. E anotemos que, inclusive, isso não é uma culpa que recai somente ao órgão investigativo, porque o titular da ação penal, a acusação, ela também pode requerer essas diligências. E isso são detalhes que nós vimos no curso do processo, estudando centenas de páginas, interpretando 3 laudos periciais, que são laudos extremamente técnicos, e você pode estar se perguntando: poxa, advogar no plenário do júri, se tornar um tribuno, é muito difícil.
é muito complicado. Mas eu tenho uma oportunidade para você. Se você clicar nesse link que está na descrição desse vídeo, você vai ter a oportunidade de se tornar membro da Oficina Criminal e fazer a única mentoria que nós chamamos de 360. Primeiro você vai ter a capacitação teórica, depois você vai ter o treino em um processo real e na terceiro passo você vai conosco numa sessão de julgamento real para aplicar as técnicas que você aprendeu. Seja você advogado, você será subestabelecido nos autos. Se você for estudante, você terá cópia integral desse processo para você esmiuçar e aplicar as técnicas aqui aprendidas. Na denúncia, o que eu já adiantei, que havia o homicídio qualificado em razão do feminicídio, o promotor de justiça trouxe que o crime foi praticado com um bastão, com um porrete, causado uma violência no crânio da vítima, consequentemente um traumatismo crânioencefálico. E por essa razão levou ela à morte. Mas nós temos inúmeras inconsistências. Nós temos inconsistências testemunhais e temos também inconsistências fáticas. Eu vou trazer aqui para você, de forma resumida, cada uma dessas inconsistências identificadas. O bastão, além de ser apreendido, ele foi periciado. E eu tenho uma informação gritante sobre o bastão. Na denúncia, o Ministério Público disse que era esse o bastão que foi utilizado? Na denúncia, o Ministério Público disse de forma categórica, afirmativa, sem sombra de dúvidas, que esse foi o bastão utilizado para a execução do crime. Porém, o grande ponto, que essa revelação que eu disse que eu te traria, é que não havia a presença de material genético no bastão. Não havia sangue no bastão. Não havia fios de cabelo no bastão. Isso desqualifica e tira toda a credibilidade de que foi esse o bastão usado na cena do crime, que foi esse o bastão causador desse traumatismo que levou à morte. Não há a materialidade, porque se a denúncia foi categórica em afirmar que a vítima foi morta em razão desse golpe de bastão, todavia, quando submetida a uma perícia técnica, embora houvesse vermelhidões no cabo de madeira semelhante a sangue, quando foi submetido ao exame técnico pericial, não foi encontrado nenhum material genético, nem da vítima e nem do possível agressor nessa suposta arma do crime. Sendo assim, não foi essa a arma do crime. O Ministério Público é obrigado a dizer qual é a arma do crime? Nem em todos os casos o Ministério Público é obrigado a dizer qual foi a arma do crime. Porém, se ele disse, ele não pode desvirtuar. Se ele te afirma que foi o bastão, tem que ter sido o bastão. Se ele afirma que foi uma arma de fogo, uma faca, ele precisa provar. A alegação da acusação não pode ser vã, ela não pode ser vazia, oca. Ela tem que ter robustez. E robustez fática e jurídica. Tem que haver um laudo pericial demonstrando que foi aquela arma do crime. E se não foi, não temos a materialidade. O Ministério Público, antes do júri, pode voltar atrás e dizer que não foi mais aquele bastão? Excelente questionamento. Antes do júri, ele pode fazer o que nós chamamos, desde que no momento oportuno, o que nós chamamos de aditamento da denúncia. E ali sim, ele tem a oportunidade de adaptar, dizendo, pelas provas colhidas até o momento, atestamos que não foi o bastão usado para a prática desse delito. Ele tem um momento oportuno para isso, mas eu já te adianto, nesse caso ele não o fez. Mesmo que o laudo pericial estivesse acostado nos autos há mais de um ano, antes mesmo da instrução em juízo. O laudo pericial estava nos autos afirmando que não tinha o material genético de absolutamente qualquer pessoa. Mesmo assim, o Ministério Público não fez esse aditamento da denúncia. E o que ele disse no dia do júri para justificar o fato de que o bastão que ele dizia que tinha sido a arma do crime não possuía nenhum vestígio de sangue ou material humano? No primeiro momento, dizia-se que, como foi muito breve o impacto entre o instrumento e o crânio da vítima, não houve a transferência de material genético. Primeira incompatibilidade. Pois vejamos, esse exame, essa perícia é forma microscópica. Não tem a possibilidade, mesmo que houvesse uma limpeza
não tem a possibilidade de não se atestar, uma vez que houve o efetivo contato. A segunda questão que se sustenta é que o ferimento causado, ou supostamente causado por esse bastão, não teria causado a dilaceração da pele, não teria sangrado e por isso não tinha. Mas essa afirmação só seria possível a olho nu. Como nós estamos falando de um exame microscópico, mesmo que o nosso olho não ateste a presença de sangue, atestaria nesse exame microscópico a presença de material genético, uma gotícula de suor que a gente nem sabe que existe, um fio de cabelo que tem o DNA, ou até o sangue mesmo, mas nós não conseguimos ver a olho nu, só que pode estar naquele instrumento utilizado do crime. Portanto, não foi o bastão utilizado para que vitimasse a mãe desse acusado. Quais foram as inconsistências dessa semana? Foram inúmeras, aqui eu vou trazer algumas como exemplos, mas lembra que lá no começo do vídeo eu te falei que todo esse imbróglio, todo esse processo que perdurou por mais de 2 anos, ele aconteceu por uma acusação da irmã? Então eu trago que a primeira inconsistência foi essa. No próprio depoimento da irmã, ela dizia que presumiu. No próprio depoimento da irmã, havia inconsistência com o depoimento de outras testemunhas. Nesse caso em específico, nós, da defesa, identificamos que a inquirição da testemunha foi algo que trouxe um resultado muito instantâneo para o processo, pois o jurado pôde verificar essas inconsistências ali, sendo produzida durante a prova testemunhal, durante a instrução desse processo que foi levado ao plenário do júri. A irmã apresentou uma versão que não condizia com uma versão imparcial da policial militar, que não condizia com a versão do policial civil, que também não condizia com a versão de uma outra testemunha que era amiga da família. Mas lembra que eu estou falando aqui que esse caso ele se resumiu em uma única pergunta? E aqui eu falei da questão testemunhal no que diz respeito à autoria delitiva. A título didático, nós temos a materialidade, que é a existência daquele delito, e a autoria, quem praticou. Eu tenho a obrigação de dizer para você que o processo penal tem como protagonista o acusado, não tem como protagonista a vítima. O processo penal ele vem de forma implícita com uma pergunta: foi o acusado que matou? Mas ele não vem com a pergunta: quem matou a vítima tal? Então, nesse caso, nós temos alguns quesitos a serem respondidos. E o que trouxe o grande diferencial nesse caso em concreto, eu vou te entregar agora. Eu vou te entregar a chave do castelo. Portanto, eu tenho essa oportunidade para você transformar a sua advocacia de uma vez por todas. E nesse vídeo, você verá que com a simples elaboração dos quesitos da forma correta, é possível atestar esse resultado positivo. Vejamos, os artigos 482 e 483 do Código de Processo Penal, ele aponta que o quesito tem que ser elaborado com a fonte da pronúncia. E a pronúncia, ela traz os elementos de data, local, hora, acusado, vítima, de acordo com o que a denúncia trouxe. Então a denúncia é a fonte primária e a pronúncia tem que se basear na denúncia para elaborar os quesitos. No caso concreto, não é que tão somente o promotor deixou de aditar a denúncia por algum lapso, por algum erro material, é que ele realmente acreditava que o bastão foi a arma do crime. Portanto, ele redigiu a denúncia dizendo que o bastão foi a arma do crime, o réu foi pronunciado a ser julgado pelo tribunal do júri dizendo que o bastão foi a arma do crime. E como não houve aditamento, o quesito teve de forma obrigatória que ser redigido, como o bastão sendo a arma do crime. Portanto, quando se trabalhou em sustentação no plenário a impossibilidade do bastão ter sido a arma do crime em razão da prova técnica e pericial, o jurado votou não no primeiro quesito, que diz respeito à materialidade. A redação do quesito dizia circunstâncias de hora, local e da vítima morta em razão de golpes de bastão. E o jurado votou não. Portanto, o réu foi absolvido sem sequer votar os demais quesitos por força do artigo 490 do Código de Processo Penal, que diz que uma vez a votação do quesito tornando prejudicada e impossível a votação dos demais quesitos, o magistrado trará para si a responsabilidade e fará a redação da sentença. Portanto,
no último dia 26, a justiça foi feita. O acusado foi absolvido em razão de uma única pergunta e a impossibilidade da arma do crime ter sido aquela apontada pela acusação. Clique aqui no link da descrição e adquira agora a mentoria da Oficina Criminal, tornando-se membro da Oficina Criminal e transformando a sua advocacia para sempre. Não tão somente no tribunal do júri, mas sobretudo, aqui você verá técnicas que servirão para sua advocacia no geral e para sua vida, transformando, tornando você um questionador e tornando você um verdadeiro protagonista nas atuações processuais. Ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo? Escreve aqui embaixo o que faltou eu te explicar. E se você ainda estiver curioso, vai lá no Instagram da Oficina Criminal, pois dia a dia nós traremos atualizações de casos reais em que nós atuamos.